Fala, meu querido amigo, fala, minha querida amiga concurseiro e concurseira desse Brasil de meu Deus. Eu sou o professor Marco Ferrari e hoje vou tratar de um tema bastante polêmico, que é a quantidade de ofertas que alguns cursos preparatórios têm feito em relação a assinaturas ilimitadas, anos e anos de milhares de videoaulas e o como que isso reflete na sua preparação, tá? Antes de mais nada, a opinião que vai ser dada aqui é a minha opinião pessoal, do professor Marco Ferrari, como professor e como membro de muitas das instituições que pensam concurso público, como parte de alguns cursos preparatórios e também como professor da área, desde os 17 anos que eu escrevo para esse tipo de conteúdo, para concurso, desde os 19 anos em sala de aula, próprio canal aqui com mais de 100 mil alunos, 4 mil novos alunos por mês, mais de 9 milhões de visualizações. Então, falar um pouco, tentar conversar um pouco com esse público, independente da competição entre os players deste mercado, né? Você que estudou administração comigo sabe que players são os membros desse mercado, tentar entender como você concurseiro, como você concurseira pode aproveitar dessas ofertas que estão aí, tá? Por isso que a pergunta maior é, quantidade é igual qualidade? Porque o que eu tenho visto das mais novas ofertas que têm sido feitas no mundo de concursos públicos, tá? Uma assinatura ilimitada com uma quantidade enorme de cursos por um valor módico. Maravilha, perfeito. Isso é muito interessante. Você está tendo um grande número de videoaulas por um valor que é um valor agradável, tá? É um valor pagável. Colocar esse pagável, obviamente, entre aspas. Porém, quais são os 3 maiores problemas do concurseiro? Para que a gente possa responder essa pergunta, a gente precisa entender um pouco isso. Quais são os 3 maiores problemas de concurseiro que eu, como mentor de alguns alunos, consigo entender e ouço mais dos meus alunos, tá? Quais são os problemas que os concurseiros mais sofrem, tá? O primeiro problema que todo concurseiro vai dizer é procrastinação, tá? Procrastinação. O segundo problema que o concurseiro vai falar é falta de foco ou concentração, que basicamente vai bater um pouco na procrastinação. E o terceiro elemento é organização. Organização. E no fundo, em que pese essa seja a ordem dos fatores, você acaba entendendo que a falta de organização é que gera procrastinação e falta de foco, tá certo? Então, basicamente, o resultado da falta de organização é falta de foco e procrastinação. Então, no fundo, o terceiro, em que pese ele seja o terceiro ponto mais falado pelos concurseiros, ele é resultado, tá, da falta de organização. Então, no fundo, se você fizer uma relação causa-efeito, isso, a falta de organização, é o que gera procrastinação e falta de foco. Pois bem, é mais fácil organizar uma sala com 3 cadeiras ou uma sala com, sei lá quantas aqui tem, 60 cadeiras? Suponho que você tenha respondido a primeira. É mais fácil você organizar uma sala com 3 cadeiras. Então, logo de cara, a quantidade, ainda não chego na conclusão, vamos mais para lá um pouquinho. A quantidade, aqui ó, a quantidade, ela interfere nesses 3 elementos aqui. Ela vai interferir na minha organização, sendo importante para o meu foco e sendo importante para acabar com a minha procrastinação. Certo? Então, entendo, a quantidade de produtos, de conteúdo que você tem, ela vai interferir na sua organização, que vai interferir no foco e na procrastinação. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que é muito bacana você ter um conteúdo amplo, você ter acesso a várias videoaulas, a vários materiais, e eu não quero discutir qualidade aqui, tá? Não quero discutir qualidade, qual videoaula é melhor, qual material é melhor, não é isso que eu quero dizer.
Até porque qualidade é um elemento subjetivo. Uma pessoa pode enxergar a qualidade, a outra pode não enxergar. A gente já estudou muito bem o conceito de qualidade aqui, né? A capacidade de um produto ou serviço de satisfazer as necessidades e expectativas de um cliente ou consumidor. Esse é o conceito de qualidade. Como eu lido com expectativa de alguém, então para cada pessoa a qualidade é diferente. Mas voltando para cá, com a quantidade ela vai interferir na sua organização. Então qual que é o cuidado que você tem que ter antes de você fazer uma assinatura dessas, antes de você procurar um curso como esse, tá? O primeiro cuidado que você tem que ter antes de qualquer coisa é se questionar isto aqui, ó. Sou organizado? Essa é a primeira pergunta que você vai fazer. A segunda pergunta é: sei estudar? Como assim, Marco? Você ficou louco de vez mesmo. Primeira coisa, eu sou organizado? Eu sei organizar o meu material? E uma pergunta ela vai se equilibrar na outra. Eu sei estudar? Eu sei o que eu preciso para ser aprovado? Eu sei efetivamente que tipo de material eu preciso, escrito, que tipo de videoaula eu preciso, como resolver questões, o que falta na minha preparação. Eu sei isso aqui? Isso aqui é o ponto básico. Não dá, anotem isso na cabeça de vocês, não dá para saber o que eu quero sem saber quem eu sou. A base é essa, não dá para você saber o que você quer sem saber quem você é. A base está aqui, em saber se você é organizado, em saber se você sabe estudar, em saber quais são os elementos que eu preciso para melhorar a minha capacidade de aprendizado. Entenda uma coisa de uma vez por todas, pessoal. Mais para lá um pouquinho. Posso vir para cá? Entenda uma coisa de uma vez por todas, gente. Ler, exercício e aula no caso são, né? Vamos falar português bonito pelo menos, né? São um meio que você estuda, um meio para estudar, para aprender. Isso aqui é meio, não é fim. Não é porque você está lendo que você está estudando. A leitura é o meio pelo qual você vai utilizar para aprender. Estudar é absorver conteúdo, isso é estudar. Ler não é estudar, exercício não é estudar, ver aula não é estudar. Estudar é absorver conteúdo. Eu posso estar conversando com alguém e eu estou estudando, porque eu estou absorvendo o conteúdo daquilo que as pessoas estão falando. Eu não estou lendo, não estou vendo videoaula, eu não estou fazendo exercício. E eu posso estar estudando. Eu tenho um grupo no WhatsApp dos meus alunos e eu digo que é o melhor momento do meu dia é quando eu paro para ver o que as pessoas estão escrevendo ali. E eu estou estudando ali, porque eu estou aprendendo um pouco mais sobre o meu público. Eu estou aprendendo um pouco mais sobre a dificuldade dos meus alunos. E eu estou simplesmente lendo comentário no WhatsApp. Olha que coisa estúpida. Se eu disser para alguém que eu estudo no WhatsApp, o nego vai me xingar. Porque eu estou no WhatsApp. Mas ali eu estou estudando, porque eu estou absorvendo o conteúdo, um conteúdo que é importante para mim. Só que para que você consiga colocar isso na sua cabeça, você precisa definir coisas básicas na sua vida. Você precisa definir, que conteúdo é importante. Deixa eu só trocar que essa caneta não está indo. Qual conteúdo? Conteúdo é importante. Qual conteúdo é importante? O que é importante para mim? Você estuda para que tipo de carreira? Você estuda para que tipo de carreira? Qual conteúdo é importante para você? Você precisa definir como que eu estudo melhor. Que eu estudo melhor. E para você saber esse melhor, você precisa saber qual que é o seu melhor estímulo de estudo. Lembrando que leitura, exercício e aula é só estímulo. E você precisa entender de uma vez por todas que aprender é igual a absorver conteúdo. Isso é aprender. Em qualquer momento da sua vida que você estiver absorvendo conteúdo, você vai aprender.
Sabe qual que é a melhor forma de você aprender alguma coisa? Você já deve ter visto essa piramidinha na internet, né? Você absorve 95% do que ensina. Não é lendo, não é fazendo exercício, não é vendo videoaula. Olha que loucura. 95% do que você ensina, você absorve. Por quê? Porque você teve que fazer um processo inverso. Você teve que aprender de verdade para ensinar para alguém. E toda vez que você repete aquilo, você consegue absorver mais conteúdo. Quando perguntam, poxa, Marco, como é que tu acerta uma questão olhando para ela? Porque eu já dei aquela questão 10 vezes. É a melhor forma de você aprender é ensinar. Eu fico louco com um professor na rede social que vem dizer, eu também sou professor. Meu filho, se você é professor, você é mais aluno do que qualquer um dos seus alunos. Porque você tem que estar o tempo todo aprendendo. Porque você está o tempo todo aprendendo enquanto você está dando aula. Então é isso, aprender é igual a absorver conteúdo. Aula, leitura, exercício são formas, são meios. São um meio que você utiliza para poder absorver conteúdo. E voltando agora para o tópico inicial do nosso bate-papo. Será, é isso que você tem que se perguntar, é barato e é um monte de coisa, mas será que é o que eu preciso? Mas será que é um conteúdo importante para mim? Será que eu estou nessa fase? Será que eu estou na fase de volume de aulas? Será que dentro dessa assinatura eu vou ter os conteúdos aos quais eu preciso ter? Porque a verdade é que se você está assistindo, não sei quantas videoaulas o cara vai ter à disposição, mas vamos supor 2.000 videoaulas, eu digo a você que com 250 você já está bem. 10% de tudo que você está pagando. Então, o cuidado que você tem que ter, que eu costumo dizer que o mundo dos concursos públicos está virando a Netflix. E aí eu te digo uma coisa, que quando eu vou assistir um filme, não sei se é um problema só meu, tá? Mas quando eu vou assistir um filme, por mais que o algoritmo da Netflix seja inteligente e só me indique filmes aos quais eu vou gostar, eu demoro no mínimo 30 minutos. No mínimo, nos meus melhores dias, eu demoro 30 minutos para escolher um filme. Eu nem estou vendo. Eu preciso escolher um filme. Lembrando que a Netflix tem um algoritmo que passa e responde a questionário e você vai vendo o filme, vai classificando, e eu sou fiel, eu classifico todos os filmes que eu vejo para que ele de verdade diminua esse meu tempo. E talvez se diminuiu de 35 para 30 minutos. Imagina você que trabalha demorando 30 minutos para escolher a videoaula que você vai assistir. Isso quando você não passa no Netflix e pensa, vou assistir TV normal mesmo, Caldeirão do Hulk, TV aberta. Então você está lá pagando Netflix para assistir Caldeirão do Hulk. Então, cuidado com essa falta de direcionamento. Lembra na nossa aula de comunicação, né, um dos processos, quando a gente fala lá do processo administrativo, aula de direção, aula de comunicação, a gente tem uma das barreiras, né, barreiras ou ruídos, que é todo e qualquer elemento que dificulte a passagem da mensagem de um ator para outro, né? Então, basicamente, são barreiras, é o que atrapalha a gente de se comunicar. E uma das barreiras é a barreira de sobrecarga. E a barreira de sobrecarga, ela trata do seguinte elemento, é o excesso de informação. Uma aula de 12 horas é uma aula de sobrecarga. Eu já acho que uma aula de 3 horas sofre a barreira de sobrecarga. É muita informação para você conseguir absorver. Agora imagina eu te dar 2.000 videoaulas. Dane-se se é pelo período de 1 ano ou se é pelo período do resto da sua vida. Você não vai ver 2.000 videoaulas na sua vida inteira. Você não vai ver. Pode ter certeza. Tá? Um curso, em média, cada disciplina vai ter, em média, 20 aulas. Tá? Se você estiver estudando, vamos botar 30 aulas então. Se você estiver estudando para auditor da Receita, você vai ter 18 disciplinas, 15 disciplinas, então vamos botar 20 para 30, vai ficar fácil. São 600 aulas para um curso de auditor da Receita. E aí, no mundo de concursos públicos, de carreira, aí é um dos maiores. Você, claro, promotor e tudo mais, talvez você acabe tendo um pouco mais, mas vai bater no teto ali, vamos dobrar 1.000. Então, seja metade do que você precisa. Né? Metade, tem 2.000, você precisa só de metade, você precisa de 1.000. E eu estou falando cargo de promotor de justiça. Né? Que não é a maioria das pessoas não faz concurso para esse tipo de nível.
Então, o que eu quero dizer para você, além disso, né, se você lembrar do que eu falei aqui também, do senso de proporcionalidade, num edital tem temas que aparecem mais do que o outro. Então, lá no seu curso vai ter aulas as quais não vai ter nenhuma questão. Então, você souber, e eu costumo dizer, quanto mais para frente, isso eu vejo de todos os alunos que fazem mentoria comigo. É a primeira coisa que o cara olha para mim e fala assim, caraca, eu estou estudando menos. O cara já pensa, Jesus, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou estudando menos. E eu digo, fica calmo, que vai dar boa. E aí o que acontece? O cara vai estudando cada vez, não é menos em tempo, mas ele vai tendo mais direcionamento no seu estudo. Ele não precisa ver videoaula, ver material, ele está consumindo cada vez menos. O concurseiro, deixa eu contar um segredo para você que pode custar minha carreira, mas vamos lá. O concurseiro de mais alto nível é o concurseiro que menos um curso preparatório gosta. Porque esse cara já sabe o que ele precisa. Em que pese talvez os materiais sejam mais caros, é verdade, o concurseiro aqui paga mais caro, porque ele vê mais valor no material, esse concurseiro não compra qualquer coisa, não compra assinatura ilimitada de resto da sua vida, podendo passar para filhos, podendo passar para netos e até para o seu papagaio se ele quiser assistir. Cuidado, gente, cuidado. Uma coisa é o entretenimento, uma coisa é Netflix, uma coisa é Amazon Prime, uma coisa é Disney Plus, outra coisa é concurso público. Concurso público precisa ter foco, precisa ter meta. Tá? Todos os meus alunos de mentoria vieram com esse questionamento, desde o primeiro lançamento de um dos grandes players desse mercado, até o segundo lançamento, por agora, do segundo grande player deste mercado. Mas é uma coisa que eu digo, pode funcionar para você? Pode. Ou se você tem um direcionamento bacana, tá? Se você tem um direcionamento bacana, se você sabe qual conteúdo é mais importante para você, e dentro dessa assinatura tem os conteúdos que você precisa, ótimo, faça isso, é barato, é bem mais barato do que você comprar separado. Não tenho a mínima dúvida disso, tá? Mas cuidado com o floreio, cuidado com o excesso. Lembra, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, entre você ter uma preparação direcionada, pontual e sabendo que você tem que estudar, ou ter uma preparação com a nítida sensação de que você não vai conseguir, desculpa, eu não sou muito de seriado, mas quando eu olho e tem um seriado com 5 temporadas, eu nem começo a assistir, porque eu sei que eu não vou assistir. Agora imagina você abrir uma aula lá e tem 630 videoaulas sobre aquele tema. Tu não vai assistir a 630. Eu preciso de uma coisa mais direcionada. Eu preciso de uma coisa mais focada. Entender o quanto que você precisa aprender para ser aprovado. Entender qual a distância entre você e a sua aprovação. Entender se você é organizado. Entender qual é o seu foco de estudo e principalmente que tipo de estudante você é. Vale muito mais a pena e faz você economizar muito mais dinheiro do que você ter 2.500 videoaulas lá no acervo. De verdade, pessoal, a gente não vive mais a era da informação. Informação tem de monte. Eu já preparei aluno para ser aprovado em concurso público só com conteúdo gratuito. O cara tinha dificuldade para adquirir conteúdo, né, para conseguir comprar material. Ele foi todo preparado somente no YouTube. Então não é o dinheiro que faz, a gente está na era da gestão da informação. É você ter a informação e você saber gerir aquilo, você saber processar aquilo. Então o volume de informação a gente tem a todo tempo, em todos os canais que a gente for acessar. Agora você pode saber o que está acontecendo lá no outro lado do mundo. Agora a sua necessidade nesse momento é saber gerir, é saber priorizar. Isso que eu preciso, não isso. Talvez eu precise deste conteúdo aqui, que é um conteúdo um pouquinho mais específico, que vai me dar 15, 20 aulas, que é o que eu preciso para ser aprovado. E não talvez esse conteúdo, que é um conteúdo um pouco mais amplo, que é um conteúdo que vai dar 2.500 videoaulas, as quais eu não sei bem para que serve aquilo ali. Então cuidado, certo? Cuidado. Eu gosto muito de assistir MasterChef, e o chefe Fogaça fala assim, menos é mais. Excelente exemplo, inclusive, para quem gosta de assistir MasterChef, assim como eu. Quando o cara vai no mercado, ele começa a comprar um monte de baboseira, tu já vê que não vai dar bom o prato dele. E eu, como gosto de cozinhar, eu também. Quando eu fui vendo que eu estava ficando bom na cozinha, quando eu fui cozinhando com menos ingredientes.
Então, querendo ou não, uma má comparação, mas também serve para você. Lembre-se, leve isso para você, leve isso para a vida de você. Não dá para saber o que você quer sem saber antes quem você é. Valeu? Um grande beijo, um grande abraço, sou Marco Ferrari. Compartilhe esse vídeo para que seus amigos não caiam na roubada. Não deixem, isso é bom, solidariedade.